Agora deu. E nesse texto que eu li, ela falava algo que a gente já sabe, mas a gente meio que ignora, assim, né? Eu até salvei ali para a gente ler, para eu ler para a aula, mas a gente não tem a noção, ou a gente acaba esquecendo de que tudo que a gente pensa, a gente influencia as outras pessoas, né? Influencia o ambiente que a gente está, influencia e diretamente, né? E tudo o que as pessoas pensam influenciam diretamente no que a gente pensa, no que a gente faz, nas nossas atitudes e no nosso ambiente e tudo mais, né? E nesse texto ela falava do cuidado para que a gente tenha, principalmente com o que a gente pensa de ruim das pessoas, porque a gente acaba ficando preso, né, nesses pensamentos, né? E esse pensamento acaba inundando tudo ao nosso redor. Então é muito. Ela até cita um exemplo de às vezes pessoas que a gente ama, né, e que convivem com a gente na nossa casa, mas que têm comportamentos que a gente não concorda, enfim, que a gente não gosta e tudo mais. Então, aí mentalmente a gente né, faz aqueles comentários, né, seja com o marido, seja com o filho, enfim, com quem quer que esteja ao nosso redor, e as pessoas têm padrões de comportamentos e atitudes e tudo mais com que a gente vai lá e pensa, que saco, ou a gente critica mentalmente e tal. Sendo que são pessoas que a gente ama. Então, ao mesmo tempo que a gente ama, esse é o tipo de energia que a gente está enviando para as pessoas que a gente ama. Então, ela pedia para que, se a gente não tivesse cuidado com o mundo que a gente vive, esse cuidado, essa sensibilidade com o mundo que a gente vive, que a gente pelo menos tivesse cuidado com as pessoas que a gente ama, né? Vou falar ama assim, porque é um assunto bem complexo, né? E eu achei muito interessante, porque realmente a gente não tem esse cuidado. A gente simplesmente, o pensamento vem, a gente julga, e a gente se deixa levar por aquele pensamento, por aquele julgamento, e a gente se inunda daquilo, inunda a pessoa daquilo, e vai vivendo assim. E imagina todo mundo jogando tudo isso ao mesmo tempo, né? Então, a parcela de responsabilidade que a gente tem no ambiente que a gente vive, com o nosso psiquismo, com o psiquismo das outras pessoas, com o ambiente, né, que a gente está inserido e tudo mais. Então, eu achei muito legal e vale a pena essa reflexão de a gente cuidar com o que a gente pensa e com o que a gente deseja, porque a gente está influenciando diretamente na vida das pessoas, não só as que a gente conhece, das que a gente não conhece, e das que a gente ama e das que a gente não tem nenhuma proximidade, né? Pode falar, Helena. Então, eu só queria colocar que eu aprendi no curso, né? Desde que eu sempre achava que o que a gente não realizava não surtia efeito nenhum. Então, hoje eu já percebo, já tive provas assim, né? Algumas experiências que realmente, né? Basta pensar, né? Não precisa realizar. Basta pensar, se tu te deixar, como tu falou agora, né? Se a gente se deixar levar por esse pensamento, a meleca já está feita, né? Não precisa nem falar, né? Eu já tive algumas experiências assim de pensar e de repente a minha filha ou meu marido assim fala exatamente o que eu estava pensando, eu digo, nossa, me dá até um frio na barriga, eu digo, gente, porque quando a gente resolve estudar, resolve ir atrás, resolve buscar, as experiências vão nos mostrando que o que a gente está estudando realmente a gente está no caminho certo, a gente está tendo, né, eu estou tendo provas de que realmente acontece. E até assim coisas tolas assim, sabe? Que tu pensar numa música, por exemplo, tu nem falar na música, tu pensou na música, quem tá do teu lado começa a cantar. Gente, não sei se aconteceu com vocês, mas é impressionante, assim, sabe? Ou esse dia meu marido, eu tava com vontade, olha que coisa tola, mas assim, um exemplo tolo que eu quero nem mostrar para vocês. Meu marido tava fazendo almoço e eu tava na cozinha com ele, tava secando a louça. E sabe quando deu aquela vontade de comer bife acebolado? Olha, bem tolo, né? Uma vontade de comer um bife acebolado. Meu marido assim, amanhã eu vou atrás de uma carne para comprar. Tô com vontade de comer bife, eu gelei, gente. Eu disse, para, né, palhaço? Eu falei para ele. Ele falou assim, porque
Eu estou com vontade de comer bife acebolado, e ela assim, me deu vontade também. Então, assim, tu veja, exemplo tolo, mas que mostra realmente essa questão, que o nosso pensamento, ele realmente, né? Imagina o pensamento ruim, imagina uma raiva, uma irritação, uma revolta, olha quanto contamina o ambiente, né? Era isso. Obrigada, Helena, por compartilhar. E é isso mesmo, a gente está influenciando diretamente na vida das pessoas ao nosso redor, não só das pessoas, mas do ambiente e espiritualmente também, né? Então, eu não sei quanto a vocês, mas os meus pensamentos não são positivos ao longo do dia, não são todos positivos ao longo do dia. E se a gente vai construindo isso todos os dias, não tem como a gente receber algo diferente, né? Não tem como a gente ter uma vida diferente, não tem como a gente ser diferente, se a gente costuma pensar as mesmas coisas todos os dias, né? Então, vale a pena a gente prestar atenção no que a gente está pensando, principalmente em questão de julgamentos, porque a gente acaba se aprisionando a isso, né? E todos os nossos amanhãs dependem do que a gente está pensando hoje. Então, vamos nos policiar, galera. Estabelecido o primeiro contato, registrada a emissão de forças pela mente, e mais fortes se fazem as conexões, gerando distúrbios pertinentes à sua estrutura. Somos o que cultivamos e vivemos respirando o ar emocional e espiritual com o que nos comprazemos, né? A gente também já tinha falado sobre esse slide na última aula e às vezes a gente reclama do ambiente que a gente vive, sendo que é a gente que constrói, né? A gente reclama muitas vezes do nosso trabalho, reclama do ambiente da nossa casa, reclama do filho, do marido, do pai, da mãe, sendo que quando a gente reclama, a gente só está nos inserindo cada vez mais nesse ambiente, né? E contribuindo para que ele fique pior. E principalmente para a energia espiritual do ambiente, né? Então não tem como a gente receber ajuda, não tem como a gente querer que o ambiente espiritual da nossa casa seja o nosso lar, sendo que a gente não contribui para isso, né? E lembrando que a gente está falando sobre as obsessões espirituais e as doenças também, né? Que como ele chama ali as parasitoses, né? Que são as obsessões. Lembrando que esses pensamentos eles não ficam aí pelo ar soltos ou, enfim, não vão para lugar algum. A Cris voltou, né, Cris? Oi, gente, boa noite. Voltei já faz uns 5 minutos, fui socorrer uma amiga ali, mas já estou de volta. Eu queria fazer um comentário sobre o que a Tati acabou de falar, dessa coisa do ambiente familiar, né? E claro que a gente está falando de obsessão, mas que a gente pudesse refletir um pouquinho sobre a aceitação do outro, né? De como o outro é. Porque normalmente o que a gente faz? A gente sente que o ambiente está desfavorável e a gente coloca a culpa nos outros, né? Ah, porque a minha mãe é muito irritada, porque o meu filho é muito isso, muito aquilo, e assim a gente vai fazendo, mesmo tendo esse conhecimento que a gente tem. E aí eu percebi, com o passar do tempo, assim, e que estou praticando, né, a aceitação. Porque a partir do momento que eu aceito o outro como ele é, porque eu não tenho condição de mudar o outro, né? Eu não tenho. Então, eu preciso aceitar, porque no momento que eu consigo compreender que ele dá o melhor que ele tem, de uma maneira ou de outra eu consigo me harmonizar, porque aí eu não gero mais conflito, eu não tenho mais esse conflito comigo, né? E não fico gastando energia, porque eu passei por experiências assim, e a gente fica batendo na mesma tecla, porque o outro me agride, porque o outro isso, porque o outro aquilo, e essa não aceitação do outro, que a gente já sabe que é um espelho da gente, né? Faz com que a gente se desgaste muito, e aí tu passa um dia e tu diz assim, nossa, eu tô tão exausto, e se a gente for parar para observar o tipo de comportamento que a gente teve nesse dia, os pensamentos que a gente teve, o quanto que a gente combateu mentalmente tudo que estava ao nosso redor, né? A gente consegue,
a gente conseguisse ter essa visão mais nítida, né? E isso é fundamental, porque se eu sei que o outro é como ele é, eu não consigo mudar, eu preciso fazer o trabalho eu comigo, né? É isso. Perfeito, Cris. Até porque se o outro mudasse, eu não perceberia isso dentro de mim, a resistência, né? E já não percebo com ele mudando. Imagina se ele mudasse para me agradar, então a minha evolução seria zero, né? Já que somos instrumentos todos na vida das pessoas. Sim, até porque o ambiente, a gente sabe que fica um ambiente, uma pessoa mais negativa deixa um ambiente muito carregado. Mas se eu me oponho a essa negatividade, se eu me irrito com isso, eu vou o quê? Eu vou aumentar esse produto, vamos dizer assim, né? Eu aumento essa vibração. E quando eu me pacifico, ok, eu estou até inserida dentro daquele meio mais negativo, mas eu meio que consigo me isolar, vamos dizer assim, né? Porque eu não estou em conflito, eu estou aceitando. Mas a tua mais... mansidão, Oi? a tua mansidão, tu achas que não interfere o comportamento dessa pessoa negativa? Não, interfere no ambiente, sim. Sim. Sim, com certeza, mas o que eu quero dizer o ponto que eu queria falar era sobre a gente aceitar o outro, sabe? Porque eu Assim, tenho entendi. muito isso na minha casa, assim, eu entrava num conflito grande com a minha mãe, de tudo que ela falava, eu mentalmente disse, meu Deus, como que pode ser assim? Meu Deus, sabe? E eu vi que isso, nossa, me dá um desgaste, porque aí eu me coloco numa posição de opositor, assim, sabe? E quando eu resolvi, ok, tô tentando, né? Eu não sou melhor que ela não é melhor que eu, tá ali como minha mãe não é de graça, né? E, e é isso que eu quero dizer, mas com certeza, né? Um contamina o outro. O bom contamina, o ruim contamina e a gente vai se melhorando, né? Nessas trocas. É verdade, Cris. E a gente vai atraindo para o nosso campo esse tipo de sintonia, né? Que ainda, e se a gente não se percebe, a gente acaba atraindo e ainda é reforçado, né? Essa sintonia que a gente atrai ainda reforça isso na gente, né? Então, se a gente não percebe, a gente é induzido a continuar agindo dessa maneira, né? A continuar hipnotizado, a continuar a achar que a gente é o dono da razão, enfim, tudo mais, né? Além do nosso ego já fazer isso, a gente ainda é reforçado e acredita em tudo isso. Então, tudo isso que tu falou é muito incrível e eu me vi muito na tua situação, Cris, porque é realmente isso, assim, a minha situação é exatamente a mesma, assim. E por anos, ao longo dos anos, a gente, sei lá, cada hora se acha certo por um motivo, né? E, e é bem isso, se as pessoas vêm na nossa família justamente para que a gente se liberte de toda essa rigidez que a gente tem, se achar o dono da razão, né? E por muitas vezes a gente acaba caindo e não Ai, pensei percebe. que era só eu. Teve... Meu Deus, né? Como a gente é, né, Thay? A Tati Nossa, falando agora, disse, nossa, bem isso, cara. Que, né, de se achar o dono da razão, que coisa, né? Eu acho que esse é o meu grande desafio. de é, todos nós, né, Helena? E... Mas, mas se vocês não sabem, isso é uma grande falta de humildade dentro de vocês, né? Porque eu também teve um terrível não é comportamento, atrito com a minha mãe, né? Só que como vocês estavam falando que fica pesado viver dentro de casa, que um não consegue mudar o outro, a única coisa que vai poder conseguir mudar é ir embora de casa, mudar de casa, como eu fiz, né? Claro, eu fui embora de casa muito criança, porque não suportava os comportamentos dela. Mas eu nunca, assim, pensava que os comportamentos dela fosse errado e os meus estavam certos. Eu nunca, assim, eu nunca pensei que os delas fossem errados e os meus fossem certos. Eu simplesmente fui embora de casa, não aceitava, né, os comportamentos dela, mas nesse ponto de, assim, de julgar. Claro que eu entendia que os comportamentos dela era agressivo, né? Mas eu não julgava, eu simplesmente refutava viver debaixo do mesmo teto, né? Eu fui embora de casa, eu tinha 7 anos,
né? E eu ia para casa da minha tia, da minha avó, e falava com a minha tia por que a minha mãe era assim, por que a minha tia se comportava com as filhas dela de um outro modo, né? E falava também com a minha avó, dizia, avó, por que a mãe é assim e as minhas tias são diferentes? E a minha avó sempre respondia, dizia, minha filha, deixa tua mãe para lá. Mas eu não julgava que, assim, mentalmente, né? Porque aí, senão, você peca de falta de humildade dentro de você. Aí você está julgando, né? Você está julgando. Eu aprendi uma coisa nesses últimos tempos, justamente sobre a obsessão, né? Porque eu tenho um problema sério com meu vizinho, que ele está tomando completamente a minha casa, minha propriedade, né? Então, assim, esse pensamento de vingança é normal, porque a gente tem processo de justiça, dessas coisas. E eu aprendi que esse pensamento não me dê mais, que não me incomode mais, que eu entendi que isso virou uma obsessão. Então, todo dia eu peço para que os meus obsessores sejam resgatados e colocado num plano espiritual de luz, de conforto, tanto os meus quanto os deles, né? Para que isso me acalma, que isso saia do meu pensamento. Isso está funcionando muito, né? E quando a gente tem esses problemas dentro de casa, a gente tem, porque é normal que a gente tenha, né? Eu aprendi a baixar a cabeça, né? Porque se a gente briga de para passo, a gente acaba perdendo, né? Por um momento a gente diz assim, eu tenho razão, vou ser superior. Mas a gente sempre perde essas guerras. Então é melhor, como se diz, eu abandonei o jogo, né? Saí fora de campo, né? Não me arrependi daquilo que fez. E eu sempre peço perdão para ela se eu não fui uma boa filha, inclusive eu pedi antes do desencarne dela, né? Se eu pedi perdão se eu não fui uma boa filha, e peço todo dia que rezo por ela, eu peço isso, né? Que ela seja bem encaminhada e pedir perdão se eu não fui uma boa filha, porque nessa vida eu vim como filha, depois na outra não sei. Então isso vai acalmando a nossa mente, vai livrando a nossa mente, vai também consertando os nossos erros, né? Que bom, Maria. Fico bem feliz. Jorge, quer falar? Eu posso seguir? Pode seguir, amiga. Tá tudo maravilhoso. Estou aqui curtindo. Só mais um minutinho para não te Uhum. interromper muito, porque vamos tentar terminar hoje, né? Sim. Mas assim que a gente, esse comportamento de irritação, né? Que não, a minha mãe não tem nada com isso, né? Eu sou assim com todas as pessoas que eu convivo. Então, isso que precisa ficar claro para que haja um aprendizado em todos nós, né? Que não é o outro, e sim a minha forma mental, que é assim. Então, com quem quer que seja que eu vá viver, eu não vou aceitar, eu estou em construção, como todo mundo, eu vou ter sempre essa mente, né, crítica, porque é a minha forma mental que está em processo de transformação. Então, a minha mãe é como ela é, né? O meu pai é como ele é, o meu filho é como ele é, cada um de nós é como é. Então, a visão que a gente tem de fora é simplesmente a projeção que tem na mente da gente. Então, isso precisa ficar muito claro. E não adianta a gente fugir das experiências, né? Mas é isso. É isso aí. Vou fechar aqui. É isso aí. Educar-se a mente, disciplinando-se o pensamento, constitui recurso valioso para a saúde espiritual, para o êxito da reencarnação. Visto que todos os nossos pensamentos influenciam diretamente, não só na nossa saúde corporal, mas na saúde do nosso espírito, né? Então, nossa amiga Joana aí dando o conselho para que a gente filtre tudo que chega na nossa mente, para que a gente conheça, para que a gente investigue e para que os nossos comportamentos não sejam mais dominados por tudo que chega à nossa mente, né? Que uma hora fala que tal situação é boa e no outro momento já fala que é ruim, numa hora leva a gente para um lado, leva a gente para o outro, onde esse pêndulo aí é sempre muito rápido e muito intenso, né? Então, para que a gente possa prestar atenção em tudo isso. Então, a força... Oi? Volta lá naquela...
É preciso entender assim, o que ela está dizendo ali também é que se cada um de nós conseguir educar a mente, nós estamos com êxito na encarnação. Todo mundo procura um êxito na sua encarnação. Então ela está dizendo ali, se você conseguir educar a sua mente, né, você consegue êxito na sua encarnação. Então esse deve ser um objetivo de todos nós. A questão das irritações, dos melindres e de todas as questões que foram faladas aí, nós tivemos uma aula, até que nós usamos 2 slides, né, Tati? Que nós falávamos dos fios invisíveis que saíam de um chakra, de um coronário, e tipo uma ventosa se prende no coronário do outro. Todas as vezes que a gente se irrita com alguém, magoa, melindra, ressente, tem ciúmes, você está transferindo energia através desse fio e dessa ventosa e colocando no psiquismo do outro. Por isso que a gente é responsável, né? Tudo aquilo que acontecer com o outro, a partir do que eu coloquei uma informação no campo, eu me torno responsável. Por isso que as famílias, elas têm um conteúdo em comum, que é o passado, que é a cumplicidade de todos os seus componentes, né, na situação kármica de cada um. Todo mundo é cúmplice de todo mundo. Então, é necessário que vocês entendam isso. Todo pensamento que vocês tiverem negativo sobre qualquer pessoa, vocês estão, ao invés de se libertando, se aprisionando essa pessoa através dos fios invisíveis. E esses fios invisíveis, essas ventosas, só vão sair quando você amar aquela pessoa. Então, é tudo muito maravilhoso, né? Desde que eu também ame. Então, e o Evangelho ele é muito claro nisso. Ele diz assim, não é o mal que você faz, não é o bem que você não faz. Porque para se fazer o bem, você precisa da vontade. Para fazer o mal, você precisa da inércia. Então, se colocar numa situação de inércia também, eu não brigo com fulano, ótimo, mas você ama o fulano? Se não amar, não resolveu nada. Se você não transferir bons sentimentos, bons fluidos para ele, se você não trabalhou para reparar todas as situações que outras vidas você causou para essa pessoa, também não resolve nada. Então, vamos prestar atenção. Aqueles exemplos que a Helena deu, do bife, etc., eles são muito perfeitos, né? No Mundo Maior, o André Luiz, ele dá é um livro do André Luiz, né, No Mundo Maior, ele dá um exemplo que tinha três amigos, acho que eu já contei a história uma vez, e tinha uma mulher. E um amigo era rico, ia casar com uma mulher muito bonita. E um deles ficou com inveja, né? E chamou eles para uma caçada para matar esse amigo, né? Porque ele gostava da mulher que ele estava casado, aliás. E ele, na cabeça dele, ele colocou: eu vou chamar para caçada, vai os 3 amigos e eu vou matar ele e vou dizer que foi um acidente. E foram para a caçada e esse amigo que ele queria matar se afastou um pouco e ele apontou a arma para o amigo para atirar, mas ele desistiu. Só que o outro que foi junto atirou e matou. Para Deus, o maior responsável por isso foi aquele que colocou a ideia no campo. Porque o outro, pelo seu baixo psiquismo, pela sua ausência no seu próprio ser, ele recebeu uma indução. E utilizando-se daquilo que ele tinha de ruim, né, ele simplesmente deu vazão ao instinto assassino que ele tinha, mas a partir de uma indução. Então veja como isso é perigoso, quantas coisas nós estamos fazendo durante o dia de errado e muito errado e não estamos nem se apercebendo. Do mesmo jeito que a Helena e eu, ou qualquer um, coloca na cabeça da pessoa para cantar uma música ou para comprar um bife, o obsessor faz com a gente. Inclusive vai comer o bife junto, né?
Não, a carne está muito cara, Jorge. Não dá para comer desse para comer junto. Só para descontrair. Então, assim, ó, preste atenção no que ela diz ali, né? Que educar essa mente, saber exatamente o que você está fazendo, pensando. Por exemplo, se você pegar a irritação para corrigir a sua própria sombra, porque o outro é uma projeção da sua sombra, então você usa um material da sombra para resolver um problema da sombra. Gente, como isso vai dar certo? Então, assim, se você olhar para a sua irritação e identifica ela, você identifica, eu estou irritado. Só nesse ato de você identificar, você parou a irritação, você parou o pensamento. E absorve essa irritação. E volta para o outro uma vibração de amor, não é? De desejo de pacificação. Então, é um trabalho que eu estou cansado de dizer isso para vocês, cansado não, mas vou continuar dizendo quantas vezes for necessário. É um trabalho permanente, contínuo, requer disciplina, requer atenção e requer principalmente a vontade firme de ter isso como objetivo durante o dia e fazê-lo, sem preguiça. Porque se você não tiver a capacidade de se manter no movimento, você vai voltar para a inércia. E na inércia a sombra vai te dominar. E você vai perder as suas potências. Então, preste atenção nisso. Qualquer informação, qualquer pensamento, qualquer coisa que você coloque dentro de um campo, tudo que acontecer a partir daí, você é responsável. E você é o principal responsável pela lei de Deus. Então, vamos educar esse pensamento, não vamos... Na verdade, assim, gente, vamos começar a viver, não é? A viver de verdade, não a estar na vida. A fazer parte dela como um ser inteligente e atuante no seu próprio mundo. E todo mundo aqui pode fazer isso. Não é? Como a Cris falou muito bem, fugir também não resolve. Não é? Não. Se você fugir da sua própria sombra, você vai viver de um conflito muito maior. A energia ela não vai se dissipar enquanto que ela não for transformada pelo amor que você tem dentro de você. Você só está adiando um assunto que vai voltar muito mais pesado. Não tenham dúvida disso. Tati, obrigado. Eu Por que isso que eu não posso pegar o agradeço. microfone. Eu tenho que ficar aqui caladinho, tá vendo? Não, eu que agradeço. Tu que não sente ou sente, né? Mas as tuas palavras, nossa, não sei se vocês sentiram daí, mas foi como se fosse um bálsamo, assim, sabe? De calmaria e de coisas boas. Acho que a gente recebeu um baita de um passe aqui agora. Fala, Cris. Ô, Tati, É um manto, né, Tati? Nossa, tu vai botar uma mordaça hoje em mim, e no Jorge aí. não vou, jamais, jamais, gente, jamais. Até porque vocês estão me Eu ajudando, queria... tomei a vacina, sabe quando tu fica a segunda dose, eu Sim. tô como, não sei, a minha cabeça tá um balão, assim, como se fosse gripar, sabe? Sim, sim. É bem normal, né, esse sintoma. Uhum. Eu queria chamar a atenção do que o Jorge falou sobre ali quando ela diz, né, quando a gente diz assim, o que é educar a mente? Né? E que base, porque a gente já viu muita coisa, né, como que chega o pensamento que é, se vem, se é sombra, se é uma máscara, de onde vem, como vem, e o que precisa permear essa educação. Né? E aí eu vou usar dizer que eu acredito que é a humildade. Porque qualquer aprendizado que se tenha, e se não tiver humildade, de nada vale. Porque a partir do momento que eu aprendo, que eu entendo
e que eu tenho um sentimento de soberba, de arrogância, seja em qual nível for, eu não vou ter o meu objetivo alcançado, ou seja, o intento, sabe, não se conclui porque não existe humildade. E as experiências que nós estamos tendo às quartas-feiras à noite me mostram com clareza que a humildade, ela precisa ser a base de tudo. Porque o ser humilde, ele não deixa que a gente caia em armadilhas. Eu vou tentar explicar melhor, porque a partir do momento que eu tenho um conhecimento e que eu entendo que sou um pouco melhor, ou que eu sou melhor que qualquer criatura, já não funciona mais. E a questão obsessiva me pega por essa linha, sabe? Então, é utilizado pelos obsessores, muitas vezes, o meu próprio pensamento, o meu próprio conhecimento, para me trazer uma queda. E aí eu não sei se deu para compreender o que eu quero dizer, mas a gente precisa estar muito atento, porque nós sabemos muito pouco de tudo que acontece. Existe um mundo muito maior ao nosso redor, né? Existem teias aí que permeiam tudo, que ligam uma criatura a outra, a natureza, a forças que a gente realmente desconhece. E aí nós achamos que sabemos alguma coisa, né? Então, o pouco que nós sabemos, que seja visto com muita humildade, para que realmente a gente não caia nas armadilhas da vida, nos pensamentos que chegam, e que a gente possa se conduzir da melhor maneira possível, né, dentro dessa nossa mente tão condicionada. Perfeito, Cris. A Helena está com a mão levantada. Só fazer uma observação, que eu acho que eu até já falei, mas eu confesso a vocês que essa é a minha maior luta diária, sabe? Essa mania de achar que a gente sabe mais, né? Que, nossa, eu estou estudando, eu sei, não, sabe? Às vezes vocês estão falando aí vem na minha mente, nossa, isso eu já sabia, sabe? É constante, é diário, assim, né? E essa é uma das maiores lutas que eu, não é que travo, assim, mas estou buscando a compreensão, buscando lidar com isso de forma, né, mais humilde, como a Tinelli falou, né, há pouco, porque realmente o comportamento que a gente tem é pura falta de humildade, né? Mas estou na luta, esse é, sim, né, meu grande desafio. Essa mania de achar que a gente sabe mais que os outros, né? E aí a gente quer que todos se submetam ao nosso conhecimento, que façam as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser, e por aí vai, né? É só isso que eu queria comentar. Eu queria precisar na conversa da Helena que esse sentir-se que a gente sabe, sim, você tem razão, a gente está estudando já faz bastante tempo, já faz uns 5 anos, então a gente sabe mesmo a teoria, porque isso aqui são teorias, né? Que manda a gente ler bastante livros, porque existe a teoria e a prática, né? Então a teoria, a gente está estudando bastante a teoria, então a gente tem razão de dizer que a gente sabe, porque a gente sabe, sim que a gente sabe a teoria, e a gente, o que não está colocando em prática é a prática, né? Porque então a gente está ficando na teoria, então a gente tem que insistir na prática, né? Da reeducação da nossa mente, né? A reeducação da nossa mente é tirar da mente essa mania de julgar, de criticar, de ser arrogante, de ser prepotente, de não ter simplicidade, de não ter humildade, de não viver com os pés na terra. Eu já falei isso uma outra vez, a gente tem que colocar os pés na terra, no chão, né? E se reconcentrar e repartir, porque a gente, como diz o Triguerini em umas palestras, que às vezes, enquanto eu compartilho sempre, porque eu ouço as palestras de Triguerini, às vezes até 3 vezes, tem uma palestra dele, essa última, que eu acho que eu compartilhei, acho que eu vou ouvir umas 10 vezes, porque ele sempre fala, a gente precisa ouvir as coisas mais do que uma vez, às vezes precisa ouvir 100 vezes, que quando você vai ouvir pela 100ª vez, é que você vai veramente entender e compreender, porque a gente não compreende a profundeza da coisa, né? A gente compreende ali um pouco muito superficial, porque a gente estuda a teoria, depois na prática a gente não bota muito na prática, então a gente tem que insistir na prática agora, É verdade, porque a Maria. gente
tem que entrar na prática, porque nós temos prontos com a teoria para entrar na prática. A gente não está entrando na prática porque temos um pouco de medo, sendo preguiçoso, que é essa Tinelli, parte fundamental da prática. Tinelli, só te fazer uma observação, eu ouvindo, acho que ontem, uma das palestras do Maurício Crispim, ele falou o seguinte, a gente não sabe, porque quem sabe, faz. Então, a gente recebeu informação, mas dizer que sei, ainda a gente não pode. A gente só pode dizer que sabe quando a gente está fazendo aquilo, entendeu? Eu achei muito interessante essa colocação dele, tá? Só para te, assim, né? Sim, Para a gente falar. A gente está numa estrada de aprendizado, né? A gente está na escola, né? A gente está na escola, né? Da teoria. Só que a gente vai ter que ouvir isso 1 milhão de vezes. Cada vez que vai ouvir vai ser diferente da nossa mente, né? Então, nós vamos ter que insistir mais na prática. Na verdade, assim, sempre vai ter alguma coisa. Ou é o conhecimento, como a gente está falando agora, o sabe, o não sabe. E quando a gente não tinha a informação, a gente agia da mesma forma. Então, não é muito o saber ou não saber, é a gente prestar atenção no que a gente está agindo sempre da mesma forma. Antes, sem a informação, a gente era arrogante. Com informação não é arrogante, então não mudou nada. É o que a gente precisa perceber, que os nossos sentimentos, o que nos move, os nossos pensamentos são sempre os mesmos, só está mudando o cenário, né? Tipo, antes eu não sabia e me achava melhor. Agora eu sei, continuo me achando melhor. Agora eu sei, né? Continuo me achando melhor. Mudei? Não mudei. Então eu acho que é um pouco mais profundo, sabe? A gente perceber, começar a prestar atenção no que nos move, começar a perceber tudo isso, todas essas sensações, né? Tanto essas que falam que nós somos os melhores, quanto as que dizem que nós somos os piores, sabe? Começa a prestar atenção nisso, porque a gente precisa prestar atenção nesse ruído, sabe? Fala, amiga, eu tava louco que tu falasse. Mas termine seu raciocínio, Tati, estava muito legal. Eu vou a partir do seu raciocínio. Não, pode ir. Não ia falar muito mais sobre isso, não. Não, mas é bem isso que você falou. Tem. Primeiro, você identifica o assunto. Okay? Qual é a identificação? Eu acho que sei tudo, eu sou arrogante. Aí você se desidentifica. Então, você começa a não fazer o que o pensamento te manda. E reabsorve ele no seu coração. Isso só pode ser feito com amor. Então, você vai olhar para o pensamento com muito amor. Se você olhar para o pensamento e rejeitar, vou deixar esse lado, não quero isso, não vai dar certo. Para o pensamento. Identificou o pensamento? Identificou que ele é sombra? Então, você não pode usar um material da sombra com a sombra. Então, traz ele para o coração. Traz ele para o coração. Lembrar que nós imprimimos uma força de inércia, né? Nós usamos tanto a máscara, que nós estamos na inércia. Para desfazer essa inércia, não é? Ele vai retornar quantas vezes for necessário, até que você imprima, como disse a Tati, um novo ritmo. Tem um objetivo disso estar voltando para você. O primeiro objetivo é que você consiga um autoconhecimento, identificando a sombra, identificando a imperfeição moral, se preferir assim. Mas veja como você precisa estar atento. Eu identifiquei isso. Agora eu preciso me desidentificar. Como você se desidentifica? Você vai começar a usar uma força inteligente, que é o discernimento daquilo. Você vai estudar aquilo e vai trazer aquilo para o coração, sem dizer que é ruim. Só que você não pode usar nenhum material da sombra, nem culpa, nem... Porque se você usar, você volta para dentro da sombra. Preste atenção. Helena, você precisa prestar atenção se você não tem medo de soltar a máscara. Você construiu uma máscara, se fixou nela, de perfeição, de que você é boa, de que você é inteligente, de que você não erra, de que você é perfeita.
não é? Você está identificada com essa máscara. Ela está grudada em você até o último, né, ossinho do teu corpo. Aí é que está o problema. Então, agora se identificou. Agora comece a se desidentificar dela. A perceber ela e fazer o contrário. Não, eu não sei isso, eu vou estudar isso. Vou estudar mais profundamente. Não, fulano não é chato, eu vou dar mais atenção para ele. Então, você vai discernir sobre cada impulso desse. O processo ele é inteligente. Para isso, veja, você precisa se desalienar da sombra e trabalhar a nível do consciente para o superconsciente. Aí você vai ter as potências, você vai ter a inteligência de volta, você vai estar na nível da consciência de volta. Na consciência está o conhecimento. Então você tem o conhecimento, tem a inteligência, você sabe o que é a sombra, sabe qual é a máscara. Então você tem toda a totalidade que você pode trabalhar. Entendeu? Não é uma luta. Ah, estou lutando contra isso. Pare de lutar. Se reconcilie com aquilo. Hoje isso tem um propósito. Deus deixa voltar para você porque tem uma ideia por trás disso. Então o autoconhecimento, a identificação do problema com o processo de desidentificação, que é a força de desalienar-se daquilo. E, a partir daí, do discernimento, você alcançar a realidade dos fatos. Não é? Você vai ter o que não é, que é sombra, e aí você precisa ter o que é, qual é a verdade disso tudo. Isso é educar a mente, isso é estar atento, isso é fazer. Então, não é você olhar um erro e não quero isso. Como você não quer? É seu? Então já discuti. Se você rejeitar, se você maldizer, se você reclamar, se você lutar, se você odiar, se você desculpar, o que você vai resolver com isso se esse é material da própria sombra? Você vai usar a sombra para resolver o problema da sombra. O pensamento que criou o problema não vai resolver o problema. Então, primeira coisa, se desidentificar. Você identifica o problema sem se identificar com ele. Isso quer dizer, porque se você se compraz nele, ele absorve o teu psiquismo e você vai viver de acordo com a ideia desse pensamento. E usar suas forças, a força de discernimento, de estudar aquilo ali, de fazer movimentos contrários. Não é? Isso é um trabalho que não é fácil, vai exigir muito de você, mas se Deus achou que esse é o momento, você está preparada para isso. Não é? Na aula que a Cris deu lá sobre os mundos internos, né, o mecanismo interno, não sei como, esqueci o nome, ela diz que o impulso que mais pulsa, né, que mais vibra, com mais intensidade, não é? Se você está consciente dele ou não importa. Ele é que vai preponderar. E a imperfeição que foi combinada na sua reencarnação, que você vai precisar transformar, é a que vai trair o campo para você. Então não tem por onde você fugir. Nem você, nem eu, nem Tati, nem Tinelli, ninguém vai fugir. Então precisa arrumar um jeito inteligente, menos dolorido, menos complexo, né? Estudando isso. Primeiro você vai ver que você não pode usar nenhum material da sombra. Então, isso é sombra e eu não posso usar material de sombra. Desculpa, pode falar. Não, amigo, eu acho que alguém entrou com o microfone aberto. Fui eu, amiga, Então, mas quero era falar. isso. Pode falar, Ju. Eu ia falar que eu acho que tem muito a ver com o que a Cris tinha falado antes sobre aceitação, né? A Cris trouxe a questão de aceitar os outros, mas eu acho que a gente talvez tenha que se aceitar também um pouquinho, né? Acho que quando a gente começa a pensar na gente enquanto também seres que precisam de humildade, que precisam de um sentimento de acolhimento, de um sentimento de amor, de um sentimento de carinho conosco mesmo, talvez isso facilite um pouco o nosso processo, né? De entender que é uma passagem.
Ô, Ju, é maravilhoso o que você falou, que é, em outras palavras, aquilo que eu falei. Para isso, ela precisa se desidentificar da sombra, não é? Para ela ter esse acolhimento, esse amor, essa aceitação, essa bondade com ela mesma, ela precisa se desidentificar da sombra, porque se ela está usando o material da sombra para resolver o problema da sombra. Ela não está lá no self. O que você está falando é assim, ó, use o self, use si mesmo, use o amor que tem dentro de você para resolver seu problema. Bom, mas eu estou dentro da sombra, eu não estou nem enxergando o amor. Não sei nem que isso existe dentro de mim. Entendeu, Ju? Então, o primeiro ponto é ela se desidentificar da sombra. Saber que um pensamento dela é sombra. Então, ela discerne sobre isso. Olha, estou discernindo. Esse material é sombra. Vou fazer isso? Isso também é sombra. Então, não quero. Aí eu vou para onde Ju falou, para o acolhimento, para o amor, para a aceitação, para a compaixão. Não é? E os outros são nós mesmos. Se você faz com você, você faz com os outros. Você pode começar a fazer com os outros, está fazendo com você. Tudo é nós. Tudo sou eu. Tudo que está acontecendo na minha vida, todas as pessoas, tudo sou eu. O que está acontecendo na vida de vocês, tudo é vocês. É algo que tem dentro de cada um de nós que nós estamos rejeitando, fugindo e não queremos resolver. E não adianta. Deus coloca na sua frente. A força de atração é tão grande que você vai ter que resolver. E nós estudamos isso aqui na obsessão quando falamos das matrizes perispirituais, que é a aula que a Tati está dando aí, parasitose e matriz espiritual. Que a matriz perispiritual traz para perto de você, por atração, teu inimigo espiritual. E a culpa também. Então, não tem para onde fugir. Faz o que a Ju mandou. Primeiro identifica, é sombra, não quero. Esse outro pensamento é sombra, não quero. Esse outro pensamento é negativo, também não quero. Eu quero amar. Pronto. Resolver todos os problemas. Ok? Perfeito, amigo. Então, ok, obrigada. Mas assim, quando eu me expressei, quando eu falei na questão de luta, é no sentido de estar buscando a compreensão, de estar nesse sentido, luta no sentido de estar lidando, né? Não de estar... eu aos poucos tenho conseguido assim, aprender, né? Estou aprendendo a me aceitar, entendeu? Eu já não... Porque antes eu simplesmente me afastava, né? Não quero, me odeio, meu Deus, como é que eu posso? Eu não, sabe? Eu passei muito por essa fase. Hoje eu estou um pouquinho mais, né, aceitando mais e resolvi estudar também a respeito da arrogância, do que é a origem, bem interessante, que é pura insegurança, né? Então, assim, ó, no sentido de luta, mas assim, nesse sentido, assim, de estar buscando lidar melhor com a situação. Mas valeu as dicas. Muito obrigada. Okay. A questão da aceitação, gente, vamos por parte. E eu fiz questão de citar o Evangelho. Não é o mal que você faz, é o bem que você deixa de fazer. Né? Para se fazer o bem, você precisa da vontade. Para fazer o mal, precisa da inércia. Então faz assim, eu me aceito como eu sou. Pronto, parei. Parei. Estou vendo tudo que dentro de mim de errado e eu aceito. Estão compreendendo? Não é assim, né, Jorge? Não pode ser assim, né? Mas não é assim, né? Bom, é isso aí. Mas eu não posso me privar de explicar. Eu não disse que você está fazendo assim, não é? Eu estou explicando o contexto. Não. O contexto é identificação, desidentificação e colocar um impulso novo, que é o amor. É um impulso que vem a partir do self, que é a compaixão, que é a bondade, que é o acolhimento, como falou a Ju, que é você transferir o amor que você tem do coração para a tua sombra, não é? Se desidentificando das personas, das máscaras. Então, é esse o processo. Então, é uma aceitação dentro de um movimento evolutivo. Tá bom? É isso. Assim, amigo, tu fala isso todas as aulas, mas eu tenho a sensação de que a gente não compreende, sabe? Liga a tua câmera aí. De que a gente entende, mas que a gente não compreende. Porque se compreendesse, não estaria do jeito que está, né? As coisas não estariam acontecendo do jeito que acontece. Então, às vezes eu fico meio assim, gente, mas a gente precisa ter noção de que a gente não está compreendendo isso.
A gente está entendendo tudo que tu está falando, mas a gente não está compreendendo porque a gente não está colocando em prática. E isso é muito sério. É muito sério. Por isso que todas as Ai, vezes tu Tati, fala, bem isso. eu fico aqui Bem assim, isso, ó. Tati. Porque sim, a gente acha que a gente está entendendo, mas a gente não está compreendendo, porque senão a gente não teria todos os nossos problemas. Sabe a parábola dos talentos, não? Uhum. Que para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para um ele deu 1, né? Uhum. Então, o mau servidor, ele enterra o talento. Né? O bom servidor, ele duplica o talento. Então, o que eu estou falando para vocês? Para olhar o pensamento, só isso. Para vocês viverem o dia todo, quando aprender a viver o dia todo conectado com você mesmo, no seu coração e observando a mente, e por favor, não digam que não conseguem. Não digam que aí já começa de sombra para sombra. Né? Okay? Diga assim, eu vou orar por meu anjo da guarda e vou pedir que ele me ilumine e me permita conseguir. Esse é o passo. Aí por isso que eu digo, ó, não é uma aceitação assim, ai, mas eu não consigo, ai, mas é difícil. Não. Deus, Jesus, meu anjo da guarda, me auxilie, por favor. Me mostre como é. O mundo espiritual não vai fazer o trabalho, ele vai mostrar como. Ele vai te dar uma prova e vai te permitir que naquela prova, o que a Cris estava contando aí antes, é um desses estalos que dá, não é? Hoje de manhã nós estávamos falando, e ela contando, eu falei, bom, nós estamos conversando com isso desde que começamos o curso de obsessão. E tudo que ela narrou para mim assim, porque isso, assim, assim, eu falei, bom, mas desde que começamos o curso, mas deu estalo agora. Não é? E ela falou, pá, agora descobri que eu tenho que fazer assim, 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 eu tenho que ser humilde, etc. Então, é olhar você, é estar com você, tudo é você. Entenda, pelo amor de Deus, não é o outro. O outro, ele está ali porque você não quer olhar para você. Você criou um foco de resistência com o processo. Você criou um muro. E nesse muro, você não quer derrubar o muro porque você tem medo, você se sente segura de olhar para você mesmo, porque a máscara que você usou, você não quer largar. Porque se sente inseguro de olhar para aquilo que você é. Mas não adianta, Deus está colocando os espelhos bem na tua cara, bem na tua frente. Tudo que você vê no outro é você. Nós acabamos de ver a Tinelli falar da mãe dela. A mãe dela é a Tinelli. É um conteúdo da sombra que ela não quer ver. E fugiu. Mas não é ela, todos nós fazemos isso. Então, quando a gente olha o comportamento do outro, a gente reclama, e eu expliquei isso na outra aula, você reclama com o quê? Qual parte de você reclama? É com a sombra, com a máscara, com o ego ou com o si mesmo? É com a máscara, só a máscara que julga. E só a máscara que se magoa. Porque a máscara é uma ilusão, não é? É uma fantasia que a gente criou para não viver a sombra, para fugir da sombra. Então, você criou uma fantasia daquilo que você não é, para esconder algo que você é, e chega alguém e fala, oh, mas você realmente não presta. Me magoei. Porque ninguém se magoou com a verdade. Você se magoou porque a máscara se magoou. A persona se magoou. E acho que tem E muito aí também você quer... Desculpa, Oi? Regina. Não, pode falar. Não, já acabei. Pode continuar aí. Eu ia falar que eu acho que tem muito também de... Quando a gente está presente, a gente se auto-percebe, né? Eu sei os meus impulsos, eu sei o que eu estou pensando, eu sei naquele momento o que eu estou sentindo. Então, quando eu estou presente, eu não consigo me magoar, porque se a pessoa vem falar para mim que eu sou uma pessoa ruim, eu sei que eu sou uma pessoa ruim. Então, a mágoa ela não vai passar por mim, porque eu sei que aquilo é uma verdade. E eu vou ter que trabalhar com a verdade para alterar essa realidade, né? Perfeito. É isso aí. Ou então você pode dizer assim, bom, esse é um impulso que eu não me reconciliei ainda, não é? Eu vou me reconciliar com essa minha sombra. E você começa a tratar aquela pessoa que te trata mal muito bem, amando aquela pessoa. Não é?
porque é uma parte de você que você não se reconciliou ainda, e a reconciliação é fundamental no processo. Você lembra eu vou contar de novo a historinha do sapinho, né? O sapinho, ele é maravilhoso. O que é a sombra e esses impulsos que Deus coloca no espelho, né? A princesinha estava brincando com a bolinha, não é? A bolinha caiu no pântano e o sapinho pegou. E a princesa disse, joga a bolinha. E o sapinho falou, não, olha, eu estou aqui, sujo, fedendo, na lama, eu te jogo a bolinha, mas você me leva para o seu castelo. E ela falou, tudo bem, eu levo. Joga a bola, então. Aí ele jogou a bola, ela deu as costas e largou ele na lama. Esse sapinho são esses impulsos, não é? Que vêm através dos instrumentos, porque a gente usou a máscara para fugir, que a gente precisa se reconciliar. E é de responsabilidade nossa fazer esse sapinho evoluir para um príncipe. Se a gente não pegar esse impulso, não é? E não trouxer ele para dentro do coração, e o self amar ele a ponto de transformar tudo isso, o sapinho nunca vai virar. Mas ele vai ficar orbitando. Agora, você imagine quantos sapinhos nós não temos orbitando a gente. É só olhar a quantidade de gente que você não gosta, ou a quantidade de impulsos que os outros fazem que você não tolera. Isso, o que Deus permitiu que a gente veja. Ô, Tati, você é injusta comigo, que você manda eu ligar na câmera e desliga a tua, não é? A minha tá ligada aqui. Então, preste atenção, é só questão de... A Ju falou tudo, conecte-se com você mesmo. Você não vai negar a mágoa, você vai sentir a mágoa, mas você vai transformar a mágoa em reconciliação. Agora, você não pode pegar a mágoa e retribuir com irritação, com vingança. Aí você pegou o impulso negativo e usou outro impulso negativo para corrigir o impulso negativo, ficou tudo no escuro. Ó, acompanha a Ju, como diz o ditado assim, ó, segue o líder, segue a Ju aí no que ela falou que... Oh, me tira dessa daí, ó. ó. Me tira dessa. Eu vou seguir aqui que faltam 4 slides. Eu sei que todas as conversas elas são muito ricas e se a gente for parar para pensar, a gente está na inércia, assim, não adianta dizer que o trabalho está sendo feito, não está. Eu vou seguir aqui com os slides, mas que fique esse pensamento, assim, de que fique essa reflexão, né? O que a gente está fazendo? A gente está alimentando cada vez mais as nossas máscaras ou a gente está, enfim, se libertando delas, né? Ô, Tati, mas eu sou obrigada a falar uma coisa. Tá, tudo bem. Eu também quero ver o que o Jorge pensa disso. Jorge, abre a câmera aí. Porque eu estava aqui pensando, né? Essa resistência é tão grande que é quase como se fosse uma auto-obsessão. Isso, mas é. E essa força, porque assim, a gente não tem vontade, isso é uma realidade, né? Então, a gente se comprar nesse modelo e tem uma vontade fraca, ok? Ok. E a gente não é persistente, né? Ok. E o que a gente faz é como se o self fosse subjugado. Isso. Né? Então, a gente se auto-subjuga, vamos dizer assim, porque dentro de nós tem uma capacidade muito grande, né, de subir, vamos dizer assim, de voltar para esse sistema, de viver numa felicidade perene, né, e não transitória, e que a gente se subjuga de tal maneira, porque essa força é muito grande. Então, nossa, é muito sério. Aí mesmo. É isso aí. A gente se acha incapaz, acha que não merece porque a gente se encheu de culpa, se encheu de notícia ruim, se acha que a gente tem que ser condenado o tempo todo ao fogo do inferno. Sim. Tem até uma parte aí de um atavismo que ele é religioso, né, das religiões do passado, né, de que você vai para o purgatório, você vai para o inferno e vai ficar lá, né? Entendeu? Então, se você olhar a quantidade de gente que sofre por causa disso, que é uma fantasia, a maioria delas, né? Porque, na verdade,
o que Deus quer é que a gente se liberte disso e seja feliz, não é verdade? Tanto que Ele nos deu todos os componentes necessários para isso, mas a gente construiu um muro tão forte e largo que a gente tem dificuldade de transpor, né? Por outro lado, os fluidos obnubilam toda a nossa área de discernimento, de lucidez e de tudo. E, por outro lado, como você falou, como nós estamos presos numa faixa vibratória baixa, não é? A gente capta mais fluidos, mais inimigos espirituais. Por que eles chegam até nós para tirar a gente da inércia? Nós já conversamos em outra encarnação. Por que a gente tem essas pessoas fazendo tudo que a gente não gosta? Para a gente perder a máscara, para a gente evoluir, não é? Veja, eu acho que eu expliquei na terça-feira. Tudo é nós. Quando você diz assim, eu me irritei com fulano, o fulano é tua sombra. É você. Se você quer bater no fulano, você quer bater na sua sombra. Você quer bater em você mesmo. E isso quer dizer, você quer ver? Volta ali uns 3 slides, Tati, no que tem sobre reações do psiquismo. Acho que é... Esses conteúdos aqui, ó. Produzem ondas mentais. Nós estudamos isso, não é? Quando você fala assim, ai, fulano é muito ruim, estou irritado com fulano. Você tem radiações mentais muito fortes, que produzem todos os tipos de doença física, desde as alergias, nós já estudamos isso, né? Dores, ansiedades e todos os processos, sejam eles físicos, sejam eles neuroses ou psicose. A partir dos pensamentos. Por quê? Porque eu estou falando mal de mim para mim mesmo, eu estou pegando a minha sombra, que é um fluido pestilento, e estou colocando mais fluido pestilento nela. Agora, percebam, isso é inteligente? Porque tem preguiça de parar um pensamento e pensar. Preste atenção, é inteligente? Vocês podem seguir o líder, o que a Ju falou, de acolher isso, trazer dentro de você, qualquer pensamento que você tiver, qualquer sentimento ruim que você tenha contra a pessoa, traga para você, traga para o seu coração, traga para o seu coração. Ame aquele sentimento. E volte, respire e volte no fluido. Irradie o amor que você tem no seu coração. Aprenda a fazer isso. Pô, quando você aprender a irradiar o amor que você tem no coração, veja como sua vida muda. Se você vai vibrar numa frequência maior, se todas as coisas vão começar a se resolver a partir de um fluido melhor, a partir de espíritos melhores que vão trabalhar, todas as soluções vão ser tão claras, cristalinas e fáceis, porque você tem intuições, porque eles vão lá te protegem e trazem para você resultados maravilhosos, sem nem você imaginar. Mas a gente prefere, como a Cris falou, construir um muro e viver se sentindo o pior ser humano do planeta. Paciência. Posso fechar a câmera agora, galera? Eu volto não. Ô, Jorge, a propósito dessa tua conversa, porque quando nós provamos ódio por alguém, nós não estamos provando ódio por alguém, nós estamos provando ódio por nós mesmos, né? Nós estamos provando antipatia por nós mesmos, estamos provando raiva por nós mesmos. Só que nós não se tocamos disso, né? Está achando quanto o outro é antipático. Não é que o outro é antipático, é que nós somos antipáticos e botamos essa culpa para cima dos outros, não queremos ver em nós mesmos, isso aí somos nós mesmos que somos antipáticos. Então, nós temos que fazer essa reversão de marcha, né? E quando vê
uma pessoa que tem ódio, você prova ódio por ela, você não está provando ódio para aquela outra pessoa, você está provando ódio por você mesmo, você está provando inveja por você mesmo, e não quer parar para pensar, para dizer por que eu estou provando essa inveja pela outra pessoa, não é por mim mesma, e não tenta transformar essa raiva, esse ódio, essa antipatia, essa inveja que você está provando ali essa situação naquele momento. Então, é essa ali a chave que está as coisas, né? Porque você não admite que você está se auto-odiando, se destruindo sozinho. Então, o procedimento está ali. A partir do momento que você prova uma raiva, fala, não, peraí, não quero isso, né? Nem para os outros, nem para mim, porque, na verdade, você está provando por você mesmo, né? E está descarregando em cima da outra pessoa, que não é a verdade é por você. E você não quer, naquele momento, transformar aquilo ali. Não quer fazer esse esforço mental, né? É que nem você agredir, dar um tapa na cara da outra pessoa. Você não está dando um tapa na cara da outra pessoa, você está dando um tapa na cara de você, por você mesmo. É que nem o budismo ensina. Quando você mata uma pessoa, vai lá dar um tiro na cara de uma pessoa, você não matou a outra pessoa, você se auto-matou sozinho mesmo, entendeu? Porque você criou um karma, um erro. Então, você se destruiu, você não destruiu a outra pessoa, né? Então, é ali que está a chave da coisa. Mas tem assim, ó, tem uma questão também que a gente precisa ter compreensão. Nós estamos falando isso aqui no curso porque vocês já têm conhecimento para fazer. Mas se você pegar uma pessoa, por exemplo, que ela está muito travada, não é? A nível inferior, muito fechada, ela está na prisão mental, como diz a Joana de Ângelo, ou a máscara dela está tão fixada. Essa máscara que se fixa, que é para uma fuga, não é? Ela tira o contexto da realidade da pessoa, ela tira também as potências, como a capacidade de discernir o conhecimento, não é? E ela tira a capacidade da mente da pessoa absorver um novo conhecimento. Então, ele realmente tem dificuldade de fazer isso. Então, qual é o primeiro passo? É você flexibilizar a máscara para que o conhecimento chegue. E a sombra também comece a aparecer. A partir do que a sombra vem na superfície, o conhecimento vem. E como a Ju colocou muito bem, você acolhe aquilo ali, você ama aquilo ali, o discernimento aparece. Por isso que eu falei, você precisa olhar para a sombra, olhar para a máscara, dar um tempo para o discernimento aparecer, para que a sua capacidade de analisar intelectual, que vem no self, né? O consciente ele torna-se consciente, mas o self é que vai discernir, né? E vai escolher amar aquilo ali a partir da sua vontade. Então, tem muitos irmãos nossos que não têm essas aulas, né? Entendeu? Que não tem, por exemplo, um grupo de bate-papo como a gente está fazendo aqui agora. Então, realmente tem muita dificuldade. E para o nosso grupo aqui, tem uns que vão mais rápido, outros que vão demorar mais, mas todos vão chegar, entendeu? Você está vendo aí, por exemplo, a Cris fez colocações hoje que anteriormente ela nunca tinha feito, não é? Então, ela teve percepções a respeito dela mesma, a respeito dos outros, que antes ela não tinha. Isso já é uma capacidade que ela conseguiu que o eixo, não é, consciente, superconsciente, ego, self, começasse a se relacionar sem a sombra. Então você vê que ela discerniu, ela conseguiu discernir que tinha um muro, que as pessoas tinham dificuldade, que está lá porque não se ama, etc. Tal. O que é esse amor? Esse amor já veio a partir do self, é um outro tipo de postura que apareceu nela. Então, como aconteceu com ela, vai acontecer com todos nós no devido momento. Se esforçar um pouco, vem mais rápido. Se não se esforçar, demora mais. Só isso. Mas todos vamos chegar lá. Parabéns, Jorge. Cris. Você está Não, arrasando. só para... não esquece que eu tenho ajuda, né? Tem ajuda e tem mérito para ter ajuda. Mas todos nós temos ajuda. Mas tu sabes que isso tudo que tu estava falando agora do pensamento e tudo, e como que chega, que é a fala já anterior, né? Mas eu estava pensando numa tríade aqui, que é condicionamento, a preguiça e a inteligência como potência, né? Então, nós temos um pensamento condicionado e o condicionamento, ele está em tudo,
né? Das coisas mais simples, como eu estava na mesa essa semana com a minha tia Freira e comecei a cantar na mesa na hora do almoço, né? Antes de almoçar. Aí eu mesma disse, ai, não pode cantar na mesa, né? Quem é da minha época, a gente aprendeu que não podia cantar na mesa, né? E aí eu disse, nossa, mas por que eu não posso cantar na mesa? E esse é só um exemplo palpável, né? Que é falado, vamos dizer assim. E quantos condicionamentos mentais a gente tem do que pode, do que não pode, do que é certo, do que é errado. E aí, por que eu falei da preguiça? A preguiça se instala e inibe a potência, que é a inteligência, e não me deixa fazer o trabalho, né? De me descondicionar, não sei se existe essa palavra, mas, entende? Então, eu sou condicionado, eu tenho preguiça, e eu não uso a minha inteligência como potência. E aí eu simplesmente vou repetindo comportamento. E por isso que eu fico na inércia, né? Ok, muito bem. Maravilhoso, é tudo isso aí que você falou. É perfeito. Fico muito feliz que você tenha falado. Mas é isso, né? É porque a gente vai juntando os pontos e a gente sabe o mecanismo, mas não sabe qual potência acionar, vamos dizer assim, né? Como desenrolar. Não que eu vá saber, não que eu vá fazer isso tudo, mas é um caminho para que a gente perceba em que ponto que a gente pode trabalhar, né? Um pouco mais. Eu colocaria mais uma coisa aí, que é o ver, né? Porque se você também não vê, primeiro você precisa ver o condicionamento, você precisa ver a sombra, você precisa ver tudo isso aí. Depois você tem a capacidade. Se você não estiver se relacionando com o condicionamento, você vê. Não é? E aí a capacidade de usar a inteligência, a razão, ou de discernir sobre o assunto, ela acontece naturalmente, porque você fez uma relação não mais com a sombra, mas do consciente para o self, né? Entendeu? O consciente é aquele que vai ver, que vai identificar. E o self é que tem as qualidades, as potências, não é? Entendeu? Aí, mas a primeira coisa você tem que ver. Se você tem, por isso que eu digo, a primeira coisa é identificar, que é o que você falou. Você precisa ver, identifica. Isso não é legal, que nem você falou. Olha, eu estou cantando, mas não é para ligar. Isso é um atavismo, um condicionamento que teus pais colocaram em você, que é o sentido de punição que nós estamos vendo. Nós somos cheios de não pode, cheios de punição, cheios de culpa. Tudo nosso é cheio de culpa. Não é? Tudo nosso é castração. E é verdade. Então, assim, e você conseguiu, você falou, o que você fez? Usou o discernimento, né? Pô, mas por que eu não posso fazer isso? O porquê tirou você da sombra e trouxe você para o self. Não é? Quando você questiona, você sai da ignorância e vem para a sabedoria, porque a pergunta é uma pergunta aberta, requer um raciocínio. Né? Por quê? Pronto, você tem que raciocinar, porque você está buscando uma resposta. Então, isso deixa você dentro do aspecto do discernimento. Então, você já saiu do ver, do consciente, para o discernimento, que é a parte do self. Então, está tudo perfeito. Eu não sei o Carlinhos, a Helena, o pessoal está tudo entendendo. Tati, fala alguma coisa aí. Não, gente, eu estou adorando. Eu estou adorando. Eu sei que as nossas conversas são... sempre tem o mesmo objetivo, assim, né? Que é libertar a nossa mente, mas é como se cada vez que eu escutasse, ela entrasse de uma forma diferente, assim, sabe? Então, eu estava aqui me percebendo de acordo com os pensamentos que eu tenho, assim, que querem me manter na prisão e que fazem muito sentido e que eu vivo eles, né? Eu não vivo, eu, Tati, ali, eu não vivo, mas são eles que vivem por mim, e isso acontece o tempo inteiro, assim. Então, é muito importante, é muito maravilhoso. Todas essas reflexões são muito maravilhosas, e eu queria saber de vocês, até o Carlinhos está aí dormindo, né? Acho que pegou um sono. Não sei quem mais está aqui, a Helena, enfim. Mas a Cris tem esse hábito, né, de fazer escola. Antes era do choro, agora é do sono. Do sono. Então, fazer o quê? Porque isso é de uma importância absurda, sabe? Quantas prisões mentais a gente tem, quantos pensamentos nós somos escravos e comportamentos nós somos escravos, sabe? Isso está presente na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então,
É muito importante a gente fazer esse trabalho de libertação, assim, porque o Jorge levantou a mão, pode falar, amigo, fala aí. Eu estava lembrando aqui de que nós estávamos conversando de manhã, a Cris, e ela falou assim, mas hoje eu descobri que as nossas imperfeições é que é usada pelo obsessor. E que a aula é de obsessão, né? Então, é exatamente isso. Se a gente não está nem consciente, não é? Se a gente está adormecido, está com preguiça, está inconsciente, imagine o que eles não estão fazendo. Eu acho que eles vão fazer a Helena comprar 2 quilos de bife, não só. Ô, Jorge, mas já que tu falou nisso, e ainda vou complementar, né? Que assim, esse trabalho todo precisa ser feito, porque eu já falei isso numa aula anterior ali, né? Depois que a gente desencarna, não, eu vou dizer que piora um pouco mais, porque essa experiência da mesa mediúnica, ela tem trazido tanta informação, assim, de como os espíritos chegam, sabe? Desorientados e com a mesma mágoa, com a mesma raiva, o mesmo rancor, sabe? E querendo vingança, e tu vê que não muda nada, e tudo que a gente ouve é isso mesmo, desencarna exatamente como é e fica daquele jeito, né? Sofrendo e sofrendo. Muito complicado. Então, se a gente puder tirar a preguiça de lado e realmente trabalhar, olha, vale a pena. Mas já que eu fui provocada pelos bifes, eu vou... Tô brincando. Mas assim, ó, eu vou até repetir o que a Tati falou, né? Eu estava falando, Jorge, agora, e eu fiquei assim, quantas vezes você já falou a mesma coisa, né? E assim, parece que a gente na hora entende, né? Mas tem sempre um porém, né? Mas é por aí, assim, né? Falou agora, primeiro a gente tem que enxergar. Eu quero mudar, tá? Quer mudar o quê? Né? Então tem que primeiro enxergar para depois partir dali, né? Mas é isso, eu só escuto mesmo e bora lá, tem que escutar quantas vezes mais, não sei, mas vamos na luta. Como diz a Cris, estamos na jornada, né? Muitas coisas a gente já consegue fazer, né? Nós já estivemos bem mais longe, né? Muitas coisas eu já consigo perceber e claro que não dá para, não consigo ainda ser atento o dia inteiro, né? Mas estou no caminho, muitas coisas já consigo perceber e parar também, né? A evolução, eu já não estou mais deixando muitos pensamentos tomarem conta de mim, a gente tá no caminho. Mas é isso aí, tem que estudar, gente, tem que estudar e para mim, assim, eu já falei uma vez, eu tenho que estar todo dia, sabe? Todo dia vendo, lendo, escutando alguma coisa para estar sempre ali, né? Sempre nessa jornada, porque se a gente se afasta, por exemplo, se passa uma semana sem nada, parece que tudo desanda, é uma coisa louca, assim, sabe? E justamente por isso, né? Porque os obsessores conhecem muito melhor a gente do que nós mesmos. Né? Então, é por aí. É isso. E o bife, Jorge, pena, adoro um bife acebolado, mas o preço tá complicado. A Cris abriu o microfone, quer falar, Cris? Meu Deus, Tati, eu tô até já com vergonha de falar. Não, assim, faltam 13 minutos só, então eu já me conformei que a aula não vai acabar, já me conformei. Não, é porque... Está muito bom, gente, muito bom mesmo. A minha mente está, sabe, indo e voltando e, nossa, está muito bom. Para a gente ver como dá resultado, assim, porque é como a gente está falando aqui o tempo inteiro, tem que colocar na prática, né? Então, só contar um caos, porque faz tempo que eu não conto um caos, né? Ontem eu tinha médico, 6h20 ali no Cobrasol. E eu precisava sair de casa às 6 horas, pensei, nada, super tempo, né? Dali do lado de casa. Quando eu cheguei ali em cima, fila para lá, fila para cá. Aí fui pelo shopping, vi aquela fila, fiz a volta, fui pelo outro lado. Aí eu digo, opa, respirei. O máximo que vai acontecer é eu perder a consulta, né? E eu sou muito chata com esse negócio de horário. Nossa, eu me atrasar, a minha máscara da perfeição não permite que eu me atrase, né? Então eu sou apontual. E aí eu consegui ficar muito tranquila e pensei assim, eu vou, se eu chegar atrasada, se der tempo, paciência, se eu conseguir consulta, ok, senão eu remarco para outro dia, tudo certo. E relaxei, sabe? Ainda dei a vez, assim, para 1 ou 2 na minha frente, e cheguei lá na consulta,
A moça que era depois de mim se adiantou, chegou mais cedo, foi atendida antes de mim, e eu consegui ser muito bem atendida, com muita tranquilidade, não me estressei, né? E esse comportamento que eu venho tendo, eu sempre tive taquicardia, meu coração bate 90, 100, assim, no repouso, né? E agora, meu coração bate 80, 78, né? E aí vem a gente conversando sobre tudo isso, né? O pensamento, o comportamento, a manifestação no corpo físico. Então, essa tranquilidade de comportamento, ou seja, eu ver as coisas de forma diferente, estão me trazendo benefícios, físicos, inclusive. É só para compartilhar coisas boas, né? Um pouquinho de coisa boa, porque é isso. Eu queria falar fazer uma precisação sobre isso, já que estamos em matéria de obsessão, né, e de mente. Eu uso sempre muito essa técnica, porque acho que é bastante válida. Que a Tati falou que a mente dela é sempre dominada, né? Então, você tem que dominar a tua mente, você não tem que deixar a tua mente dominar você. E cada vez que vem um pensamento que você não gosta, você tem que falar, eu não quero esse pensamento, quero um pensamento de amor, né? Sempre ter presente o pensamento de amor dentro na tua mente, né? Sempre pensar no amor, nunca pensar em coisas que não servem, que não têm utilidade. Eu sempre repito isso, né? Porque tem as coisas que servem e as coisas que não servem, os pensamentos que servem e os pensamentos que não servem. E sempre está presente o pensamento de amor. Quando te vem um pensamento negativo, ser mais rápido do que ele. Dizer, eu não quero pensar isso, eu quero um pensamento de amor, de luz, de paz, de serenidade, de tranquilidade. Não quero um pensamento que seja assim, que eu não sei a natureza intrínseca dele, que eu não conheço de onde ele vem. E sobre os obsessores, e a gente tem que pedir perdão a eles, porque a gente fez mal a eles nas vidas passadas, então eles vêm nessa vida, nessa vez a gente que está reencarnado aqui na Terra, nós temos como corpo físico, eles estão como espírito, então cobrando as nossas dívidas. Então a gente tem que pedir perdão a eles pelos maus que a gente fez a eles nas vidas passadas, né? E pedir perdão pelos maus que a gente está fazendo também nessa vida, né? Que vamos ter outros obsessores lá. E pedir perdão com amor a eles, e pedir com amor que eles sejam perdoados também, e encaminhar eles para planos de luz, de paz, de conforto, que eles venham confortados. Porque senão, como a Cris falou antes, ele se manifesta com ódio, manifesta com pesado, cobrando, né? Que eles fazem essas manifestações nas mesa mediúnica, cobrando, né? Rancoroso. E a gente tem que tentar botar a luz na vista deles, na frente deles, para que eles sejam resgatados, né? Que eles também, da outra parte, param de sofrer. Que nós sofremos aqui, eles sofrem do lado de lá. Nós estamos na escola aqui, nós temos que dar a escola para eles lá também. Então nós temos que ser obreiros de Deus, né? Porque eu li um texto do Evangelho que quem são os obreiros de Deus. Então nós temos que estar aqui na Terra, a gente não sabe qual que é a nossa verdadeira missão, então a gente se pega uma missão de ser obreiro de Deus, de ajudar os encarnados e os desencarnados, né? Porque nós todos temos grande sofrimento. Então, quando olhamos para uma pessoa, né, que seja superior ou inferior a nós, que a gente sempre tem essa balança na nossa mente, a gente mandar uma vibração positiva para qualquer que seja. E vamos tentar sempre dividir o nosso pão, dividir o nosso tempo, dividir a nossa sorte, porque eu sempre falo que a gente tem bastante sorte, né? Que a gente nasceu uma família boa, nasceu com um corpo físico bom, com uma mente boa, né? Para aprender, para ensinar. Então, vamos condividir essa sorte que a gente teve com quem tem menos sorte, que tem bastante ali na nossa frente, né? Que seja esse pessoas, animais, plantas, ou rios, o que é que seja, que tudo faz parte desse mundo aqui, né? Então, nós usamos a nossa utilidade física, mental e espiritual, né? Porque se nós queremos ter uma mente lúcida, boa, positiva, nós temos que fazer isso, porque nós temos que limpar a nossa mente, colocar o amor nela, né? Limpar a nossa mente. Nós temos que
fazer uma faxina na nossa mente, tirar esses pensamentos que não servem para nada, não sabe? São pensamentos que só faz você perder o tempo. Então, limpar nossa mente e pensar sempre no amor, sempre na luz, sempre no melhor e sempre ajudando os nossos irmãos. E quando a gente prova uma antipatia, a gente subito, não, eu não quero provar antipatia por ele, eu quero amar ele, eu quero que ele seja como eu, que ele seja melhor do que eu, oferecer o melhor de você para as pessoas, tanto que sejam pessoas físicas e também espirituais, porque nós estamos aqui por uma missão. A gente sempre pede qual é a nossa missão, mas a gente não sabe qual que é, com certeza, então a gente inventa uma, mas vai pela via mais com luz, uma via mais certa, uma via mais positiva, que é essa, entendeu? Eles estão sofrendo de lá como obsessores, vamos salvar eles, né? Vamos salvar eles, tirar eles desse sofrimento e botar eles num plano de luz, de estudo, de conforto, né? Que seria o ideal, a estrada certa para que nós paramos também de sofrer que eles vão parar de cobrar a gente vai parar de sofrer, porque nós não reencarnamos nessa terra só para sofrer, né? Só para ficar no escuro. A gente reencarnou para ser feliz, sim, para viver na luz, mas nós temos que pegar a via da luz, e a via da luz está nesse sentido, nessa direção. Então, nós temos que fazer esse esforço e fazer isso, entendeu? E ajudar eles também, porque eles estão, de certo modo, ajudando nós aqui, cobrando dívida para resvelar a nossa consciência, a nossa mente, para nós crescer, aprender e mudar. E nós temos que fazer o mesmo com eles da outra parte. Eles estão salvando nós aqui, nós temos que salvar eles da outra parte também. Então, nós temos essa obrigação, esse dever de fazer isso. Nós não podemos esquecer disso. Então, nós temos que fazer isso. E temos que pensar sempre no amor, tá? Ele está acabando, falta alguns minutinhos só, obrigado. E foi muito bem falado por você, eu acho que todo mundo deveria pensar bastante sobre o que você falou. Faz muito sentido e todos devem refletir a respeito. Tá bom? Muito obrigado, Tinelli. Gente, eu queria só lembrar vocês mais de uma coisa. Quando vocês tiverem um pensamento, só um pensamento, e ele dominou a sua mente, isso é o que chama de separação, tá? Porque você é um todo. Se você não estiver enxergando, né, a partir da consciência, que tem que ver o que o consciente está fazendo, e o consciente precisa perceber o que a sombra e a persona estão fazendo, se você não tivesse a imagem desse todo, dessa completude, e você tiver só um pensamento, você está separado do seu todo. Se você está separado, você não vai resolver problema nenhum separado. Você vai estar na prisão. Você vai estar girando em círculo no mesmo lugar. Tá bom? Eu vou passar para a Tati. Ela vai dar um alô para vocês aí final. Eu queria agradecer a todos. Foi uma aula muito maravilhosa. A participação de todos é muito importante. Ju, apareça sempre, participe mais. Você tem muito a colaborar com todos nós, né? Assim como Tinelli, Helena. O Carlinhos, quando acordar também, ele pode participar, a Cris, etc, etc. Parabéns para todo mundo. É contigo. Tadinho do Carlinhos. Gente, acho que a gente não faz noção da importância da aula e eu acho que não é por acaso todo esse bate-papo e esses encontros aqui semanais. A gente exige um esforço da gente, mas eu acho que a gente precisa se esforçar cada vez mais, sabe? Não que o que a gente faça seja pouco, não isso, muito pelo contrário, mas é que existe algo muito maior, sabe? Existe uma realidade muito, muito maior por trás disso tudo, e a gente não ajuda só a gente mesmo, a gente acaba ajudando muita gente aqui. Então, eu queria pedir para a Cris, para ver se ela pode fazer o encerramento. E eu queria que todo mundo, nessa oração, se possível, sentisse o seu coração e que a gente pudesse rezar pelos que sofrem, pelos que choram e pelos que sentem dor.
tá? É isso, gente. Obrigada. E até mais. Tá bom, Tati. Então, eu vou pedir que nesse momento a gente possa se unir em oração. Sabemos que estamos amparados pelo alto, que muitos espíritos nos acompanham, espíritos iluminados, sabedores de muito mais do que nós, espíritos necessitados, sofredores, chorosos, que não se diferenciam de nós em nada, porque só estamos em lados diferentes. Amanhã seremos os desencarnados e os amigos desencarnados nesse momento serão os encarnados. Então, que nós possamos nos irmanar com um pensamento elevado ao Cristo, pedindo vibrações de amor e de paz que se estenda por toda a terra, que alcance a cada criatura necessitada que nesse momento possa se encontrar ao lado de cada um de nós, em nossas residências. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de tudo que seja mal. Com essa prece, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, gente. Obrigada, Jorge e Cris. Obrigado. Boa noite, Boa noite, bom obrigada. fim de semana. Até semana que vem. Tchau. Boa noite.